Muito bem, tá gravando sim, sejam todos bem-vindos a esse canal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist sobre gravitação universal e vamos ver e entender as posições de Isaac Newton a respeito desse assunto. Mas se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve nele e compartilhe esse conteúdo para ajudar mais pessoas. Vamos lá. Bom, agora que já conhecemos as leis de Kepler, que descrevem como é o movimento planetário, pois ele explica a parte da cinemática do movimento. Agora, Newton, embasado em todos os pensamentos de Kepler, em todos os seus estudos, ele consegue e começa a enxergar a parte dinâmica do movimento planetário. Newton observa que o movimento dos planetas e ele consegue chegar à conclusão que existe uma interação entre as massas. E vai além disso. Ele observa que essa interação se dá em todos os corpos. Ué, professor, se dá em todos os corpos? Então, por que não há nada orbitando em volta da gente? Por que acontece isso, gente? Porque a nossa massa ela é muito insignificante em relação à massa da Terra. Então, tudo vai estar se atraindo para a massa da Terra e não para a nossa. Por isso que não há nada orbitando em volta da gente, por causa dessa diferença entre as nossas massas, entre a nossa massa e a massa da Terra. Então, tendo estudado tudo isso, tendo estudado essa interação de forças, que os dois corpos, as duas massas, né, no caso, vamos supor, os dois planetas, eles se atraem mutuamente com uma força. E ele chega à conclusão que essa força de atração dos corpos, elas são diretamente proporcionais às suas massas e inversamente proporcionais à sua distância. Ou seja, gente, quanto maior for a minha massa, mais forte vai ser a força de atração entre esses dois corpos. E quanto menor for a minha massa, menor vai ser a força de atração. Lembra do exemplo que eu disse anteriormente? Por que nada orbita em torno da gente? Que a nossa massa é tão pequena que o campo gravitacional é muito baixinho, é muito pequeno, né? Isso também vale para a distância, né? Como a distância é inversa, quanto maior a distância, menor a força de atração. Quanto menor for a distância, maior vai ser a força de atração. E Newton chega então nessa fórmula, né? Que é o que descreve justamente essa força que os dois corpos de massa m se atraem. Então, essa é a força gravitacional. Essas são as massas dos planetas. Convencionalmente, a gente coloca mzão para a massa do maior e mzinho para a massa do menor. Essa daqui é a distância entre os corpos, né? Nesse caso aqui da figura foi dado pela letra R. Às vezes aparece R, às vezes aparece D, não tem importância. E esse G grandão aqui, eu não posso confundir com a gravidade. Não é a gravidade, é a constante universal gravitacional. Ok? Muito bem. Vamos ver um exemplo para a gente poder tentar entender bem a aplicação disso. Vamos lá. Olha o exemplo 1. O planeta Marte está a uma distância média de 2,3 vezes 10 a 11 quilômetros do Sol, sendo 6,4 vezes 10 a 23 quilogramas a massa de Marte e 2,0 vezes 10 a 30 quilogramas a massa do Sol,
Determine a intensidade da força com que o Sol atrai Marte. É dada a constante de gravitação universal, G igual a 6,7 vezes 10 a menos 11 newtons metros ao quadrado por quilogramas ao quadrado. Bom, para mim determinar a intensidade que o problema pediu, é só aplicar a fórmula. Ó. A força gravitacional é igual a constante gravitacional vezes a massa do maior vezes a massa do menor dividido pela distância entre eles ao quadrado. Então, a força vai ser igual a constante 6,7 vezes 10 a menos 11. 6,7 vezes 10 a menos 11. Vezes a massa do maior, que no caso é o Sol. 2,0 vezes 10 a 30. Vezes a massa do menor. No caso, é Marte. 6,4 vezes 10 a 23. Dividido pela distância ao quadrado. Ou seja, 2,3 vezes 10 a 11 elevado ao quadrado. Nós sabemos que esse quadrado vale tanto para o 2,3 quanto para o 10 a 11. Então, o que eu vou fazer? Eu vou agrupar as potências de 10 em cima e vou fazer essa distributiva embaixo. Então, eu vou ficar com 6,7 vezes 2,0 vezes 6,4 vezes 10. Propriedade da potência. Potências de bases iguais, repito a base e somo os expoentes. Dividido pela distância ao quadrado. 2,3 ao quadrado vezes 10, 11 vezes 2, 22. Potência de potência. Repito a base, multiplico os expoentes. Ok, vou realizar essa multiplicação de 6,7 vezes 2 vezes 6,4 e vou fazer essa soma da potência de 10. E vou fazer a potência de 2,3 ao quadrado. Então, a força vai ser igual a 6,7 vezes 2,0 vezes 6,4 vai dar 85,76 vezes 10. 30 mais 23 vai dar 53. 53 menos 11, 42. 2,3 elevado ao quadrado vai dar 5,29. Vezes 10 a 22. Isso aqui eu fico com o quê? Vou manter aqui os números, 85,76 dividido para 5,29 vezes 10. Propriedade, divisão de bases iguais, repito a base, subtrai os expoentes. Então, a força vai ser igual a 85,76 dividido por 5,29 vai dar algo em torno de 16,2 vezes 10, não posso esquecer, 42 menos 22 vezes 10 a 20 newtons. Então, a força com que o Sol e o planeta Marte se atraem é de 16,2 vezes 10 a 20 newtons. Olhem o segundo exemplo. Determine a força de atração entre o Sol e a Terra, sabendo-se que a massa da Terra é 6 vezes 10 a 24 kg e a massa do Sol é 2 vezes 10 a 30 kg e a distância entre os dois astros é 1,5 vezes 10 a 8 quilômetros. Opa, eu já encontrei um problema, porque a unidade de medida de distância é metros. Mas o problema me deu aqui que 1 quilômetro corresponde a 10 elevado ao cubo metros. Então,
eu vou pegar esse 1,5 vezes 10 a 8 que o problema me deu e vou multiplicar por quê? Por 10 ao cubo. Pronto, eu já tenho bonitinho em metros. Para facilitar, 1,5 vezes 10, potência de bases iguais, repito a base, somos os expoentes. 8 mais 3, 11. E ele deu a constante da gravitação universal. Muito bem. Força, que os corpos vão se atrair, é igual a constante gravitacional vezes a massa do maior vezes a massa do menor dividido pela distância ao quadrado. Força é o que eu quero descobrir. Constante gravitacional, 6,7 vezes 10 a menos 11. Vezes a massa do maior, a massa do Sol, né? 2 vezes 10 a 30. Vezes a massa do menor, que é a da Terra, 6 vezes 10 a 24. Dividido pela distância ao quadrado. A distância não é essa que eu acabei de achar aqui. 1,5 vezes 10 a 11 elevado ao quadrado. Beleza. Vamos simplificar isso aqui. Vou pegar as partes inteiras aqui, 6,7 vezes 2 vezes 6 vezes 10. Propriedade da potência de bases iguais. Repito a base e somo os expoentes. Vou ficar com menos 11 mais 30 com mais 24. Dividido por... O expoente aqui vale para todos dois. 1,5 ao quadrado vezes 10. Potência de potência, repito a base, multiplico os expoentes. 11 vezes 2, 22. Vou realizar essas multiplicações, vou realizar essa soma aqui dos expoentes e vou realizar essa potência. Então, vou ficar com força igual 6,7 vezes 2 vezes 6 vai dar 80,4. Vezes 10, 30 mais 24, 54. Menos 11, 43. Dividido por 1,5 elevado ao quadrado vai dar 2,25. Vezes 10 a 22. Vou manter essa divisão aqui, ó, 80,4 dividido por 2,25 vezes 10. Propriedade, divisão de bases iguais. Repito a base e subtraio os expoentes. Então, eu vou ficar com 80,4 dividido por 2,25 vai ser aproximadamente 35,7 vezes 10 elevado a 43 menos 22, 21 newtons. Ok? Olha o exemplo 3. De acordo com a lei da gravitação universal de Newton, se a distância entre um par de objetos é triplicada, a força é equivalente a... Muito bem. Pela lei da gravitação universal, eu sei que força é igual a constante gravitacional vezes a massa do maior vezes a massa do menor dividido pela distância ao quadrado. Eu quero um F', ou seja, eu quero uma segunda força com que eu vou ter 3 vezes a distância original, né? Então, esse F' vai ser o quê? Vai ser a constante gravitacional vezes a massa do maior vezes a massa do menor dividido pelo quê? 3 vezes a distância ao quadrado. Lembrando que esse quadrado vale tanto para o 3 quanto para a distância. Então, essa nova força, triplicando-se a distância,
vai ser igual ao quê? A constante gravitacional vezes a massa do menor, dividido por 9, 3 ao quadrado, né? Distância ao quadrado. Eu vou colocar esse denominador 9 em evidência. Eu fico com algo tipo assim, 1 sobre 9, botei ele em evidência, né? Vezes a constante gravitacional, vezes a massa do menor, dividido pela distância ao quadrado. Não é exatamente a mesma coisa? Só que eu sei que isso daqui é a minha força gravitacional, não é verdade? Então, quer dizer o quê? Que a minha força-linha, quando eu triplicar a distância, vai ser igual a 1/9 da força original. Então, letra A. Vamos falar de velocidade orbital. Pois bem, gente, o que nós pensamos com velocidade orbital? Vamos raciocinar. Dois corpos se atraem, né? Com força gravitacional. Vou até escrever aqui, né? Se atrai para cá com uma força gravitacional, que é a mesma força que a Terra atrai ele, né? Na teoria, não era para os dois se chocarem? Sim. Mas Kepler disse uma coisa que ele não sabia provar, que o corpo orbitava com uma velocidade, tanto faz, né? Para cá ou para cá, para a direita ou para a esquerda, tanto faz. Mas nós já aprendemos que o quê? Para um corpo descrever uma órbita circular, uma órbita elíptica, tem que existir uma força que puxe esse corpo para o centro, que nós chamamos de força centrípeta. Que nesse caso aqui é exatamente igual à força gravitacional. Nós sabemos que a força centrípeta ela é igual ao quê? Ela é igual à massa vezes a velocidade ao quadrado dividido pela distância entre os dois corpos, né? A distância entre o raio, no caso, né? E ela tem que ser igual ao quê? A força gravitacional, que é a constante gravitacional vezes a massa do grande vezes a massa do menor, dividido pela distância ao quadrado. Vou cortar esse quadrado com essa distância, essa massa com essa massa. Então, eu chego à conclusão que velocidade ao quadrado é igual a gravidade vezes a massa da Terra, no caso, né? Dividido pela distância. Vou além, vou tirar a raiz. Velocidade é igual a raiz da gravidade vezes a massa dividido pela distância. Então, eu vou guardar essa fórmula, né? Porque às vezes o problema me pede a velocidade da órbita, eu vou chegar através dessa fórmula. Agora vamos para o próximo, que é o campo gravitacional. Bom, agora a gente precisa ter muita atenção para não confundir e podermos diferenciar de força gravitacional de força-peso. Porque nós sabemos, né, que tudo é atraído para o centro da Terra através de uma força chamada força-peso. Só que nós não podemos confundir. Por quê? A força gravitacional sempre vai ocorrer entre duas massas. Ou seja, dois planetas, o Sol e um planeta, sempre entre duas massas. E a força-peso é a força de atração gravitacional na qual uma das massas é um planeta. Então, vamos pensar o quê? Vamos igualar, né? Nós sabemos que a força-peso ela vai ser igual à força gravitacional, né? Porque nós temos um campo gravitacional. Imagina aqui um planeta, né? Aí nós temos uma coisinha chamada campo gravitacional. Se eu pegar uma bola aqui, ela vai ser atraída para esse planeta com uma força chamada peso. E nós sabemos que a força de interação entre duas massas nada mais é do que a minha força gravitacional, ok?
Por isso, esse caso. Força-peso, nós aprendemos que é massa vezes a gravidade. E a força gravitacional, sabemos que é a constante gravitacional, massa do corpo maior, massa do menor, dividido pela distância ao quadrado. Massa eu posso cortar com a massa. Então, a força gravitacional, a gravidade, a intensidade do campo, pode ser determinada através da constante gravitacional vezes a massa do corpo, no caso aqui, a Terra, por exemplo, dividido pela distância ao quadrado entre esses dois corpos. Aí acontece alguns casos especiais. São dois. O primeiro, que o corpo, a massa, ele está na superfície do planeta. Nesse caso, a minha gravidade, o meu campo gravitacional de interação entre os dois, vai ser o quê? A constante gravitacional vezes a massa, dividido pela distância ao quadrado, nesse caso, o raio. E o segundo caso é que ele está a uma certa altura do planeta, ou seja, não está na superfície, e sim no seu campo gravitacional. Nesse caso, então, a minha gravidade vai ser dada, a intensidade do campo vai ser dada através da constante gravitacional vezes a massa do planeta, dividido pelo quê? A altura mais o raio do planeta ao quadrado. Muito bem? Esses são os casos especiais. Vou trazer para vocês agora alguns exemplos para a gente poder encerrar com chave de ouro esse nosso vídeo. Olha a 4. O Monte Everest é um dos pontos mais altos da superfície da Terra, sabendo-se que a sua altura em relação ao nível do mar é de aproximadamente 9.000 metros. Determine a aceleração da gravidade no topo do monte. Eu quero a aceleração da gravidade, né? Eu sei que a gravidade é igual a constante gravitacional vezes a massa do maior planeta, né? Dividido pela distância ao quadrado, não é verdade? Mas só que eu preciso entender uma coisa. Olha só, vou fazer um desenhozinho aqui, bem ruimzinho mesmo, só para a gente entender. Imaginem aqui a Terra, né? E imaginem que isso daqui em cima é o meu Monte Everest, tá? Bem escrotinho, né? E o meu Monte Everest, ele está a uma altura de 9.000 metros, ou seja, 9 vezes 10 ao cubo de metros. Vamos deixar em potência de 10 para facilitar os cálculos, tá? Então, a minha aceleração da gravidade nesse ponto mais alto do monte, ela vai estar a uma distância dessa altura e mais o raio da Terra, né? Então, como não está na superfície do planeta o ponto e sim no alto do monte, a minha distância vai ser o raio do planeta, que é 6,4 vezes 10 a 6, mais a altura do monte, que é 9 vezes 10 ao cubo. Para mim realizar essa soma, eu tenho que estar na mesma ordem de grandeza. Ou seja, a potência de 10 tem que ser 10 elevado a 6 para todos. Então, eu vou ficar com 6,4 mais 0,009, isso tudo vezes 10 a 6. Eu peguei o 9 vezes 10 a 3 e transformei o 10 a 3 em 10 a 6. Para isso, eu dividi o 9 aqui por 10 a 3. Por isso, 0,09. Fazendo essa soma, a distância vai ser igual a 6,409 vezes 10 a 6 metros. Agora eu posso jogar na fórmula. Aceleração da gravidade, que é o que eu quero descobrir. A constante é aproximadamente 6,7
vezes 10 a menos 11. A massa da Terra, 6 vezes 10 a 24. E a distância, 6,409 vezes 10 a 6. Isso tudo elevado ao quadrado. Vou separar aqui, vou ficar com 6,7 vezes 6 vezes 10. Bases iguais, repito a base e somo os expoentes. Dividido. A potência vai para os dois. 6,409 ao quadrado vezes 10 a 12. Potência de potência, repito a base e multiplico os expoentes. 6,7 vezes 6 vai dar aproximadamente 40,2. Vezes 10, menos 11 mais 24 vai dar 13. Correto? Dividido por 6,409 elevado ao quadrado vai dar algo em torno de 41,1 vezes 10 a 12. Vou manter a divisão. 40,2 dividido para 41,1 vezes 10. Repito a base e subtrai os expoentes porque é uma divisão. Então, eu vou ficar com 40,2 dividido para 41,1 vai dar algo em torno de 0,97 vezes 10 a 1, né? Então, a aceleração da gravidade é aproximadamente 9,7 metros por segundo ao quadrado. Olha esse exemplo. Em relação à gravitação universal e às leis de Kepler, assinale a alternativa correta entre os itens abaixo. Dois satélites de massas diferentes apresentam velocidades orbitais diferentes. Não, a velocidade orbital não leva em consideração a massa dos planetas, dos satélites, né? Porque a velocidade orbital ela é igual ao quê? A raiz da constante gravitacional vezes a massa do maior dividido pela distância. Então, a única aqui que vai contar vai ser a massa da Terra, por exemplo. A dos satélites não contam. Dois satélites, independentemente de suas massas, e isso terão a mesma velocidade em relação à Terra, se apresentarem o mesmo raio orbital. Isso, porque o que vai diferenciar aqui é o raio na velocidade, porque a constante gravitacional é a mesma, e se for no mesmo planeta, ele vai ter a mesma massa. Então, a única coisa que vai variar é a distância, o raio de órbita desses dois satélites. Então, letra B está correta. A força que a Terra faz sobre seus satélites, sejam artificiais ou naturais, é maior do que a força... Não, pela lei da ação e reação de Newton, né? As forças são iguais. Quanto maior a inércia do satélite, menor a sua velocidade orbital. A inércia ela está relacionada à massa de um corpo, né? Nós já vimos aqui que a velocidade não tem nada a ver com a massa do satélite, e sim com a massa da Terra. Então, não vai interferir na velocidade orbital. Logo, a letra D também está incorreta. Muito bem, gente. Por enquanto é apenas isso. Se vocês estão gostando desse conteúdo, deixa o gostei aí que ajuda bastante o canal. Se inscreve nele, aqui embaixo no botão de se inscrever. Desce um pouquinho a tela, aperta nele ali. Isso! Se inscreve no canal para a gente continuar postando sempre vídeos novos. E compartilhe também esse conteúdo por aí. Forte abraço e até a próxima. Fui!